Oi pessoal, belezinha? Pastor Alexandre, sejam bem-vindos para esse vídeo. Eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho pensado nela, algo que eu quero me aprofundar, entender. Já preguei algumas vezes sobre essa passagem bíblica de João capítulo 2, é lá da festa de casamento, das bodas de Caná da Galileia. E eu estava pensando nela e aí algo iluminou minha mente aqui, meu entendimento. Eu quero compartilhar isso com vocês, certo? Vamos lá para a história. Então, Jesus é convidado lá para um casamento. Muito provavelmente esse casamento era de algum parente dele. A Bíblia diz que a mãe de Jesus, a mãe da Maria, mãe de Jesus, estava lá na festa. Algumas pesquisas aí, algumas notas históricas aí diz que talvez ela fosse a pessoa que estivesse organizando o casamento, e o texto diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados, eles estavam lá. Num determinado momento da festa acaba o vinho. Oh, tragédia! O povo sem beber, fadado ao fracasso o casamento. Você sabe que eu pesquisa sobre o texto, eu vi que a falta do vinho, né, a falta da bebida no casamento, isso era tão grave que poderia incorrer na anulação do casamento. Rapaz, não é à toa que houve um certo alvoroço ali quando acaba o vinho. A mãe de Jesus já vai direto nele e fala: olha, acabou o vinho, e aí e tal. Aquela passagem que a gente conhece, Jesus até fala: ó, mulher, que tenho eu contigo, digníssima mulher. Enfim, não vou entrar nesse mérito se ele fala rude com ela, se não. Enfim, a terminologia ali, se é de carinho, se não, isso não interessa. O que interessa é que acabou o vinho, a Maria foi lá atrás de Jesus, aí Jesus, ele fala o seguinte, ó, tem as taças, tem lá as taças, né, da purificação, os vasos lá de água, 6 vasos, ele fala: enche os vasos d'água aí e manda lá, tira com a concha lá e manda a prova lá para o mestre Sala. A Bíblia diz que quando pegam lá um pouco da água já transformada em vinho, o mestre Sala experimenta, diz o texto que ele diz: poxa vida, você, noivo, guarda o melhor vinho pro final. Rapaz, maravilhoso texto, né? E aí diz lá também no final que ali acontece o primeiro milagre de Jesus. Engraçado que é um milagre de Jesus também com alimento, né? Tem aquela passagem que ele vai lá e multiplica o pão, 2 vezes ele multiplica o pão, e aqui ele transforma água em vinho. Então, a questão do alimento, a questão, né, do bem-estar, isso é interessante, algo para a gente pensar depois. Bom, voltando aqui, então, irmãos, pensa comigo aí. Então, é um casamento e, de repente, nesse casamento acaba o vinho, e há um alvoroço, porque isso era uma condição ruim para o noivo, acabar ali o suprimento da festa. A festa de casamento durava 7 dias, então quando eles percebem que acaba o vinho antes do tempo, isso era algo ruim, e que também mostra a condição do noivo, que não era alguém que tinha muitas posses, né? Aí, irmãos, eu fiquei pensando nisso, algumas notas aí homiléticas para você. No casamento, o noivo, ele era responsável por pelo menos 50% do vinho ou da alimentação no casamento. Os outros 50% eram dos convidados. Os convidados tinham a responsabilidade, a obrigação de levarem também o vinho para esse casamento. Era como se fosse o presente, como se fosse a participação, né, dos convidados no casamento. E aí, pensando nisso, me veio isso à cabeça, que o homem, aqui na figura do noivo, aqui na figura dos que ofereciam a festa, ele tinha condições até um certo momento. Passou um certo momento, ele não tinha mais condições de suprir aquela festa. Aí entra a figura de Jesus. Jesus foi capaz de suprir a necessidade que o homem tinha.
Só Jesus é capaz, irmãos, de suprir o vazio do ser humano, abençoar o ser humano, de dar ao ser humano condições de vida. Só Jesus tem essa capacidade, só Deus pode fazer isso pelo ser humano. O ser humano não podia por si só se salvar. Então o ser humano foi até onde ele podia. Na verdade, não até onde ele podia, mas o ser humano estava vivendo um mundo ilusório, totalmente perdido, fora de Deus. Era a parte que cabia do homem. Aí Deus falou, opa, peraí, eu agora entro com a outra parte. E a outra parte de Deus, ela supre todas as outras. A outra parte que é Deus, que é Jesus, ela completa o propósito, ela completa a obra, ela finda, né, no casamento ali, ela coopera com o casamento. Deus maravilhoso. Agora, sabe o que me chama a atenção aí também? É que o organizador ali, o mestre Sala, o provador do vinho ali, ele diz que o vinho que ele experimentou agora era melhor do que o vinho que já tinham sido servido. Ele fala, olha, normalmente se coloca o vinho, o melhor vinho primeiro e depois o inferior, quando já está acabando a festa. Ele falou que o noivo fez o contrário, ele colocou o melhor por último. Você entende que o noivo já tinha colocado a sua melhor reserva para ser servida no começo? E ele está falando que o vinho que Jesus, a água transformada em vinho, o vinho que Jesus ofereceu, era melhor até do que o melhor vinho que o homem já tinha colocado na festa. Jesus Cristo. Qualquer intenção, querido, qualquer intenção sua, qualquer trabalho, qualquer coisa que você faça, as coisas de Deus ainda serão melhores. As coisas do Pai será melhor do que o nosso esforço, será melhor do que a nossa própria alegria, será melhor que o nosso trabalho, será melhor do que a nossa família, será melhor. Ele não vai rejeitar nada dessas coisas na nossa vida, muito pelo contrário, essas coisas vão agregar o propósito de Deus na nossa vida, mas Deus é melhor do que todas elas. É por isso que muitos homens, Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, como diz o título lá em Hebreus capítulo 11, eles deixaram família, eles deixaram de riquezas, eles foram jogados nas covas dos leões em prol a fé, em prol o propósito de Deus, em prol as coisas que Deus oferecia. Por quê? Porque as coisas que Deus nos oferece, aquilo que quem Deus é e o que Ele propõe para nós é muito superior. Paulo já dizia isso, que as aflições que a gente passa aqui agora não se compara à superioridade da graça, da glória que vai se manifestar e que a gente vai experimentar, desfrutar. Então esse casamento revela, além de muitas outras coisas, mas revela que a fragilidade do homem, a sua debilidade pode ser suprida pela grandeza e o poder de Deus. Oh, aleluia! Nesse momento de crise, irmão e irmã, sem politicagem, sem questões ideológicas, ou mesmo sem querer jogar mais um monte de peso, seja pela palavra, enfim, condição da igreja, não quero entrar nessa questão. Mas nesse tempo de crise, pandemia, fecha a igreja ou deixa aberta, essas coisas, irmãos, essas coisas é secundária. As coisas de Deus são maiores. As coisas de Deus superam. As coisas de Deus são muito melhores. Amém? Então esse casamento mostrou que tanto Deus ele pode suprir a necessidade do homem, né? Jesus ali, ele vai e leva, ele garante a parte de Deus na história, né? Então ele garante a parte espiritual, a parte de Deus para o homem, como também ele oferece o que é melhor. O que vem de Deus, o que é de Deus é melhor para a nossa vida. Amém? Um pensamento, uma reflexão aí, querido. Pensa nisso e, em nome de Jesus, vamos mudar a nossa atitude em relação às coisas de Deus, beleza? Tá aparecendo aqui, não sei que lado aqui, outros vídeos. Assistam outros vídeos.
tem muitos outros conteúdos aqui no meu canal. Se inscreve aí no canal, deixa seu like também, tá bom? E vai lá ver outros vídeos aí, ajuda o canal e tchau!